Olá, meninos! Então, hoje a gente vai falar da primeira porção do membro superior, que é o ombro. O ombro, ele não é formado somente pelo húmero e pela escápula. A clavícula, ela também faz parte do ombro. Então, nós temos aqui que lembrar o conceito de cintura ou cíngulo, que é justamente a região de transição entre o que é o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. Então, a gente lembra aqui que a cintura escapular ela é formada pela escápula e pela clavícula. Bom, a clavícula, o primeiro osso, a gente consegue visualizar face superior, face inferior. E a primeira dica é que a face inferior ela é mais rugosa, porque eu tenho aqui regiões de inserção de ligamentos. E a outra dica para entender e para conseguir identificar a clavícula é que a face external ela é mais globosa, então ela é mais arredondada do que a face acromial. Então, a clavícula, a gente precisa lembrar que ela vai se articular, então, com o osso externo e ela vai se articular com a escápula em uma região chamada de acrômio. Falando nela, aqui a escápula, aqui então já vamos visualizando o acrômio. Esta é a vista anterior da escápula, então nós temos aqui diversas estruturas que são importantes. Então aqui, por exemplo, a cavidade glenoide, que é a região onde eu vou articular a cabeça do húmero. Eu tenho aqui, por exemplo, a região do tubérculo supraglenoidal, o tubérculo infraglenoidal, a região do processo coracoide, a incisura. Então são todas estruturas importantes, porque nós vamos ter músculos importantes chegando ou saindo dessas regiões. Aqui, quando eu olho a vista anterior da escápula, a fossa subescapular. Virando, então agora na vista posterior, eu vejo essa grande estrutura que é a espinha da escápula. Quando a gente consegue palpar muito fácil, né, essa região. A ponta da espinha da escápula é o acrômio. E agora aqui a gente consegue dividir a escápula em duas regiões, a fossa supraespinhal e a fossa infraespinhal. Bom, aí o húmero ele tem aqui a sua epífise proximal, a cabeça, o colo anatômico, aqui o colo cirúrgico, tubérculo maior, tubérculo menor, esta região aqui chamada de tuberosidade deltoidea e a epífise distal que nós vamos estudar lá na próxima aula de cotovelo. Na face posterior, eu visualizo aqui uma estrutura importante que é o sulco do nervo radial. Então, um dos nervos terminais aí do plexo braquial e que vai principalmente para a musculatura extensora do antebraço. Bom, e aí como é que esses ossos eles vão se articular? Então, nós temos aqui, primeiro, a clavícula se articulando com o externo, numa articulação chamada de externoclavicular. Depois, a clavícula se articulando com o acrômio clavicular, que é uma articulação sinovial plana. E a escápula se articulando com o húmero e ainda existe fisiologicamente aqui uma articulação da escápula com o tórax. Então, como ela está deitada na parede torácica, eu posso classificar essa região como uma articulação funcional. Então, a gente visualizando melhor aqui a externoclavicular, então é uma articulação sinovial celular, aqui a gente visualiza a cápsula articular reforçada por ligamentos. Ela pode ser chamada também de manúbrio clavicular, né, porque está entre a região do manúbrio, do osso externo. E aqui existe a presença de um disco articular.
E aí a gente relembra a aula de ATM, em que o disco ele tem a característica de dividir, né, a cavidade em dois espaços, o superior e o inferior. Então, aqui acontece da mesma forma. Esta articulação, então, possui um disco articular. A acromioclavicular, então a articulação acromioclavicular, ela vai também então ela vai ser uma sinovial plana. E aqui o que acontece é que existe uma tendência muito grande da clavícula subir no acrômio, dela cavalgar o acrômio. Então, por conta disso, nós temos aqui ligamentos que são ligamentos que estão entre a região da clavícula e esta ponta de osso que é o processo coracoide. Portanto, esses ligamentos eles são chamados de coracoclaviculares. Então, eles vão para a região aqui entre o processo coracoide e a clavícula. Bom, essa articulação, como ela é uma sinovial plana, ela faz então pequenos deslizamentos somente. E este ligamento coracoclavicular, ele pode ser dividido em duas porções. Então, a porção mais lateral é o que a gente chama de ligamento trapezoide e o mais medial, ligamento conoide. Uma outra forma de visualizar, então, o processo coracoide, a clavícula. Eu tenho aqui a região do ligamento trapezoide e aqui o ligamento conoide. Ambos formam o ligamento coracoclavicular. E a articulação escápulo-torácica, então, são movimentos de deslizamento, né, que acontecem aqui na escápula. Aqui nós estamos visualizando um deles, que é o movimento de báscula medial e báscula lateral. Então, como se a escápula ela fosse um sino, né, jogando para um lado e para o outro. Mas a escápula ela pode deslizar para cima ou para baixo, no movimento de elevação e abaixamento, ou então ela pode deslizar para fora e para dentro, nos movimentos de adução e abdução. Bom, aqui nós temos então a grande articulação do ombro, que pode ser chamada, além de articulação do ombro, de articulação gleno-humeral, porque está entre a cavidade glenoide e o húmero, ou então escápulo-humeral. Essa articulação nós já vimos, né, que é uma articulação do tipo sinovial esferoide. Então, ela vem com tudo que é necessário para uma grande articulação ser mais estável. Então, além da presença de cápsula, líquido, da presença da cavidade, nós temos aqui vários ligamentos, nós temos o lábio articular. E lembrar que as articulações do tipo esferoide, elas são triaxiais. Portanto, elas fazem movimentos nos três eixos: flexão e extensão, adução e abdução e rotação lateral e medial. Aqui, então, nós temos, além desses movimentos, a possibilidade de unir todos naquele movimento que a gente já falou, que é chamado de circundação ou circundução. Bom, a gente precisa imaginar que o membro o membro superior, ele é um membro pendente, né? Então, é um membro que fica solto. E aí, a gente tem aqui a necessidade de ter uma grande estabilidade nesta região do ombro. Então, aqui nós temos vários ligamentos e temos uma série de músculos que vão abraçar a articulação do ombro para fazer com que essa articulação ela fique mais estável. Bom, aqui visualizando esta região da cápsula articular, essa cápsula ela vai ser reforçada principalmente por ligamentos na região anterior e na região superior. Então, na superior, a gente visualiza aqui este ligamento, que é o ligamento coraco-humeral,
Então, sempre o ligamento tem os nomes de onde ele sai e para onde ele vai, né? Depois, temos ligamentos anteriores. Então, aqui o ligamento glenohumeral superior, aqui o glenohumeral médio e aqui o glenohumeral inferior. Então, aqui eu tenho um grande reforço, vamos dizer assim, na cápsula articular. E a cápsula ela fica muito protegida na região superior, na região anterior. Agora, a região inferior ela é mais desprotegida. Então, existe aqui um ligamento, mas ele não está totalmente na região inferior da cápsula, e a cápsula ela é mais fraca nesta região inferior. O que acontece aqui, então, é que como essa parte inferior da cápsula ela é mais desprotegida, normalmente as luxações de ombro, como a gente está visualizando aí no GIF, elas acontecem desta forma, em que o húmero ele toma, né, o trajeto inferior para que aconteça a luxação. Bom, algumas outras estruturas que vão reforçar a região, uma delas é o lábio glenoidal. Então, nós já falamos de lábio articular, lembrando que o lábio articular, ele é uma faixa, né, de cartilagem que vai aumentar a superfície articular. Então, ele vai melhorar o encaixe, porque a cabeça do húmero, ela é muito maior do que a cavidade glenoide. Então, o que acontece aqui é que eu preciso ter um aumento desta superfície para que haja um melhor encaixe entre os ossos. Aqui também nós temos a presença de bolsas sinoviais, né? As famosas bursas, que quando inflamam dão as bursites, né? Então aqui nós temos a presença de bolsas que a gente chama de subdeltoides, que estão abaixo do músculo deltoide. E ainda existe aqui, nós vamos falar depois, uma bolsa, né? Na verdade vira uma bainha tendínea, que fica ao redor deste tendão, que é o tendão da cabeça longa do bíceps, tá? Então, essas bolsas, como nós já falamos, elas possuem aí a função de amortecimento da pressão que os movimentos nessa articulação podem causar. O ombro, ele tem aqui uma possibilidade de palpação muito grande, né? Porque existem aqui estruturas fáceis de serem palpadas, estruturas ósseas, estruturas musculares. Então, quando a gente olha a região anterior, né, eu posso começar lá na incisura supraesternal. Então, aqui eu visualizo uma das cabeças do bíceps. Então, essa estrutura supraesternal, incisura supraesternal, é justamente esta região que fica bem acima aqui do manúbrio, né, entre as duas articulações externo-claviculares. Eu consigo palpar então a clavícula em praticamente todo o seu trajeto, e a ponta óssea onde a clavícula acaba é a região do acrômio. Além disso, eu posso aqui palpar a região do processo coracoide, inclusive é dolorosa essa palpação, podem tentar fazer aí em vocês, e o músculo deltoide. Na vista posterior, eu consigo facilmente então palpar aqui a espinha da escápula e de novo a ponta da espinha da escápula, que vai ser a região do acrômio. Eu consigo palpar muito bem e visualizar, né, muitas vezes, a borda medial da escápula e o ângulo inferior da escápula, tá? Tudo isso muito fácil aí de conseguir, de sentir. E aí a gente precisa pensar nos músculos que estão relacionados também à movimentação de ombro. Então, eu tenho músculos que vão movimentar principalmente escápula e clavícula. Então, o primeiro deles é o trapézio. Então, o trapézio ele tem uma origem aqui lá na região do ligamento nucal,
a protuberância occipital externa. Eu não vou ficar descrevendo aqui, né, com muitos detalhes essas origens e inserções. Eu quero que vocês entendam principalmente o que o músculo faz. Então, o que acontece aqui, o trapézio, ele vai ajudar na adução da escápula. Então, o trapézio, ele é um músculo, ó, que vem até a região anterior. Então, ele tem aqui uma inserção que vai até a região do acrômio, o terço lateral da clavícula. E é aquele músculo que a gente já falou que fica tenso, né? Que dá a sensação de tensão na região do pescoço. Aqui um outro músculo, acho que não falamos dele ainda, é o serrátil anterior. Serrátil, né? Porque ele parece uma serrazinha. Esse músculo, ele sai lá da borda medial da escápula. Ele vem aqui, na verdade, é a inserção, né? E o que ele faz é passar por debaixo da escápula. Ó, aqui o que foi feito foi retirar da escápula, né? Para visualizar o músculo. E aí ele vem com essas séries de dentes aqui na região das costelas. Este músculo, ele é importante porque ele mantém a escápula colada no tórax. Então, essa é a grande função do serrátil anterior. Ele faz com que a escápula fique bem coladinha na parede do tórax, né? E ajuda também na abdução da escápula também. Os romboides maior e menor, falamos dele, se eu não me engano, na aula de coluna. Então, o romboide menor e maior, então eles saem, na verdade, aqui da região da coluna vertebral, dos processos espinhosos, e eles vêm aqui para a borda medial da escápula. Então, esses músculos, eles vão fazer principalmente a adução, e eles vão fazer a báscula medial da escápula, principalmente quando é o redondo maior que funciona, tá? Que mais? Falamos do levantador da escápula. O levantador da escápula falamos lá no pescoço. Então, o músculo, né, o nome dele já diz o que ele faz. Então, o levantador da escápula é um músculo que vai ajudar, né, ao movimento de elevação da escápula. Aí, o músculo latíssimo do dorso. Então, esses músculos agora, eles vão fazer a movimentação do húmero, porque o latíssimo do dorso, ele sai da região aqui dos processos espinhosos próximos à coluna, mas eles vão para a região do húmero, lá no sulco intertubercular. Então, esse músculo latíssimo do dorso, junto com este outro aqui, que é o redondo maior, eles vão fazer a movimentação de rotação interna, adução e extensão do braço. Então, o latíssimo do dorso, ele na verdade, ele trabalha junto com o redondo maior. Então, os dois músculos, eles fazem a mesma movimentação, porque se vocês olharem aqui nessa figura, olha só, o redondo maior, ele é praticamente uma continuação do latíssimo do dorso. E eles vão ambos para a mesma região, para o sulco intertubercular. Então, por isso, eles têm a mesma ação. O músculo deltoide, então o deltoide, ele tem uma porção mais anterior, que está aqui próxima à clavícula, ele tem uma porção média e uma porção posterior. Então, todo o deltoide, né, um músculo aqui com uma forma triangular, vai parar na tuberosidade deltoide no húmero. E aí, a ação vai depender se é a porção anterior que está funcionando, a porção média ou a porção posterior. Então, a porção anterior vai ajudar na flexão e rotação interna do braço. A porção média na abdução do braço e a porção posterior vai puxar o braço para trás, portanto, vai ajudar no movimento de extensão.
Aqui, dois músculos menores, então nós temos aqui o peitoral menor, que está abaixo do peitoral maior, mas ele vai lá para a região da escápula, no processo coracoide. E esse músculozinho aqui, ó, que a gente visualiza, é o músculo chamado de subclávio. Então, olha lá, aqui a gente vê melhor, né? O músculo subclávio fica abaixo da clavícula. Então, a ação do peitoral menor, ele vai como se puxar a escápula para cima do ombro, né? Porque ele vai para o processo coracoide. E a função do subclávio vai ser abaixar a clavícula. Bom, e aí aqui a gente tem um conjunto de músculos. Todo mundo sabe que eu adoro perguntar, né, sobre o tal do manguito rotador. Bom, o que é isso? O manguito rotador é um conjunto de 4 músculos que vão abraçar a região do ombro. Então, a gente visualiza aqui nesta figura, olha só, um músculo na frente, pela frente da articulação, um músculo por cima da articulação e 2 músculos por trás da articulação. Então, eles saem da região da escápula e vão abraçar o húmero. Eles vão ajudar, vão dar um grande reforço para a cápsula articular. E aqui, né, eles vão resistir a deslocamento indesejáveis, por exemplo. Então, eles mantêm o encaixe, né, entre os ossos, entre a cabeça do húmero e a cavidade glenoide. Quem são esses 4 músculos? Então, o primeiro deles, a gente visualiza aqui, é o músculo que passa pela frente da articulação. Então, ele está na frente da escápula, entre a escápula e o tórax. Nós temos esse músculo chamado de subescapular. Então, o subescapular, ele está na fossa subescapular da escápula, né? E ele vai cruzar a articulação anteriormente. Depois, acima da articulação, nós temos o músculo supraespinhal. Então, este músculo, ele passa por cima da articulação, na fossa supraespinal. E atrás, os 2 músculos aqui, ó, infraespinal e o redondo menor. Então, estes músculos, eles cruzam a articulação posteriormente. Aqui uma vista superior e a gente consegue ter, né, a visão muito clara de como é que esses músculos se comportam. Então, nós temos aqui, ó, o subescapular na frente, o supraespinal por cima, o infraespinal e o redondo menor por trás. Então, eles abraçam aqui esta região da cabeça do húmero, estabilizando a articulação. E aqui, para terminar, é uma tabelinha em que eu quero que vocês saibam origem e inserção desses músculos, o que é muito fácil. Por quê? O subescapular, ele sai da fossa subescapular ou da face costal da escápula e vai para o tubérculo menor. É o único que tem inserção no tubérculo menor. Os demais todos têm inserção no tubérculo maior. E aí, aqui, o supraespinal sai da fossa supraespinal, o infraespinal sai da fossa supraespinal e o redondo menor é que sai da borda lateral, os 2 terços superiores, porque o terço inferior quem sai é o redondo maior, ok? Então, essa tabelinha eu preciso que vocês conheçam com a origem e inserção dos músculos do manguito rotador. Ok, meninos? Até a próxima!